tudo bem? Bom, gente, em parceria com a Círculo, eu, Fran Luap, irei gravar vídeos das receitas mais acessadas do site. E essa daqui é uma delas. Essa peça, ela é uma reprodução do site da Círculo e a criadora, a artesã responsável é a Marli Gonçalves. Parabéns, Marli, o seu trabalho ficou magnífico e eu adorei poder reproduzir esta peça. Bom, gente, a receita de hoje ela é com fio maravilhoso e vocês já conhecem muito bem ele. É o Barroco Max Color. Se você quiser adaptar a cor da receita, a tabela de cores do Barroco Max Color ela é completa. Vale a pena vocês conhecerem. Podem brincar e fazer várias adaptações de cores. Então, agora vamos conhecer a lista de materiais. É apenas um novelinho de cada cor, de 400 gramas cada. Agora que você já está prestes a iniciar o seu lindo tapete, eu quero salientar algumas coisas para que seu trabalho não embabe e fique perfeito. Primeira coisa, sempre mesmo que você for fazer um tapete, precisa ter calma e paciência. De tempo em tempo, você pega o seu trabalho e coloque sobre uma superfície plana, como por exemplo uma mesa, a cama ou no chão. Quando fizer isto, você vê se ele não está querendo embabadar, ou seja, formar aquelas ondas como se fosse um babado. Caso isso aconteça, pode ser que você fez aumento a mais, aonde não deveria. Então, revise a carreira. Se estiver toda correta, você pode tentar trocar de agulha, pois pode ser que a sua tensão afrouxou e ocasionou isto. No caso, troque por agulha de menor tamanho. Eu troquei da agulha de 4 milímetros para de 3,5 e depois para de 3 milímetros. Sempre que comecei as carreiras claras, tá? Então, eu trabalhei até aqui com a 4 milímetros. A hora que eu iniciei esta carreira clara, troquei para de 3,5 milímetros. Fui trabalhando e quando cheguei nesta próxima carreira clara, eu troquei para agulha de 3 milímetros, tá? Eu trabalhei com 3 agulhas, pois como é um trabalho grande, ele ficou com 1 metro de diâmetro. E isso vai cansando a mão da gente e a tendência é de acabar afrouxando um pouco. E para que não embabe, eu fui trocando as agulhas, sem ter que mexer na receita, sem ter que mexer na quantidade de pontos. Agora, uma outra possibilidade é você fazer esta carreira sem aumentos, apenas com ponto sobre ponto. E deixe para a próxima carreira o aumento. Por exemplo, você colocou o seu tapete e viu que nesta carreira ele quis ondular. Então, você faz esta carreira com ponto em cima de ponto. E aí, na próxima, você faz o aumento que seria ali e vai trabalhando. Então, você tira o aumento desta carreira e aí você coloca na próxima. E sempre vai colocando, vendo se ele está bem certinho o seu trabalho. Estas variações, elas podem ocorrer com qualquer pessoa, seja a pessoa experiente ou não no crochê, pois cada pessoa tem o ponto de um tamanho e coloca uma tensão diferente no fio. Portanto, sempre olhe e verifique a sua peça, para não se arrepender depois de pronto. Enfim, é isso. Então, deixe seu like, se inscreve e bora crochetar este lindo tapete. A parte central do nosso lindo tapete, ela é iniciada com a cor 7207. Essa cor maravilhosa, num tom de caramelo. A agulha, como vocês já viram,
é a agulha de 4 milímetros. Estarei utilizando a agulha Barroco cabo de bambu, bem leve e ótima para crochetarmos. Inicie prendendo seu fio na agulha e faça 6 correntinhas. Após fazer as 6 correntinhas, feche na primeira corrente formando um círculo ou um anel. Você deverá fechar com um ponto baixíssimo. Assim. Tenho aqui o meu anel de correntinhas. Vamos lembrar de puxar este fiozinho para o lado, para que conforme nós formos crochetando, nós já iremos esconder e arrematar este fio. Este trabalho, ele será todo executado em meio ponto alto. Então, toda vez que você for subir a carreira, serão apenas 2 correntinhas. Aqui dentro deste anel, deveremos ter 12 pontos. Lembrando que são meio ponto alto. Contando com as 2 correntinhas, teremos que ter o total de 13. O meio ponto alto é feito como um ponto alto. A diferença está na hora da retirada das laçadas da agulha. Então, você laça a sua agulha, introduz no anel, ficou com as 3 laçadas, e ao invés de você retirar de 2 em 2, você retira todas de uma só vez, assim. Tenha cuidado para não repuxar nenhum fio da meada do seu fiozinho do barroco. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Eu lacei o meu fio, introduzo aqui, puxo, estou com 3 laçadas em minha agulha. Agora eu laço e retiro todas de uma só vez. Bem fácil de ser feito. Aqui eu já tenho 3, as 2 correntes e 2 meio pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo e preenchendo todo este meu anel. A hora que eu totalizar com 13, irei fechar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Prontinho! Estou com 13 pontos dentro do meu anel. Agora, eu vou ajeitar aqui e nesta segunda correntinha, da onde eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo. Está assim o início do meu trabalho. Então, como eu já expliquei, sempre serão 2 correntinhas para nós subirmos a carreira. Este trabalho será todinho feito trabalhando nesta segunda laçada do meu ponto de base. Vejam, temos 2 laçadinhas, a da frente e a de trás. Então, eu sempre vou pegar nesta segunda laçada, tá bom? Todas as vezes eu pegarei apenas na parte de trás, nesta segunda laçadinha, tá ok? O trabalho todinho será feito desta forma. Subi as 2 correntes, neste mesmo ponto, aonde eu subi com as correntes, eu coloco mais um ponto, né? Mais um meio ponto alto. No próximo, eu faço 2 meios pontos altos. Em cada ponto de base, eu tenho que colocar 2 meio pontos altos. Sempre pegando na segunda laçada do nosso ponto de base, eu faço aqui o meio ponto alto. Então, vou preencher todos os pontos com 2 pontinhos. Em cada um vai ter 2, ficando assim com Vzinhos, tá? Porque são os nossos aumentos. Então, eu sempre entro aqui na laçadinha de trás e retiro todas as laçadas da minha agulha de uma só vez. Faz assim até dar a volta toda. Estou no último pontinho, já fiz os 2 pontos juntos,
Conto aqui 1 e 2. Todas as vezes tem que ser fechada aqui, nessa segunda correntinha, da onde nós subimos. Faz o ponto baixíssimo e fecha a sua carreira. E ficou assim. Essa primeira parte do trabalho, com a cor caramelo, serão 6 carreiras, tá? Vamos subir novamente com 1 e 2. 2 correntinhas. Aqui nesse mesmo ponto, eu faço o aumento. Coloco mais um ponto, um meio ponto alto aqui dentro. Formei aqui o meu aumento. Então, os aumentos deste nosso tapete deverão ser feitos todas as vezes que nós iniciamos a carreira, para que não nos perca durante o processo de crochetar. A gente já inicia com o aumento. Aí agora, nós vamos colocar de espaço entre um aumento e outro apenas um meio ponto alto. Então, coloco aqui no próximo pontinho de base, pegando na laçada de trás, apenas um meio ponto alto. Ficando assim. No próximo ponto, eu trabalho com aumento. Então, eu coloco um e mais um meio ponto no mesmo ponto de base. Ficou assim. Tem 2 meios pontos em um único ponto de base. No próximo, será apenas um, porque é o espaço. Conforme nós vamos subindo as carreiras, este intervalo entre um aumento e outro vai aumentando em um ponto. Nesta carreira, nós temos apenas o espaço de um aumento para outro, um meio ponto alto. Na próxima carreira, entre um aumento e outro, tem que ter 2 pontos sem ser com aumento. Então, eu vou terminar essa carreira e venho na próxima para mostrar para você o que eu acabei de explicar para que você entenda melhor. Basta continuar aqui. Trabalhei agora sem aumento, então o próximo é com aumento. Então, basta pôr no mesmo ponto de base 2 meio pontos altos, lembrando de pegar sempre na laçada de trás do nosso ponto de base. Faça isso até terminar esta carreira. Quando você terminar, feche com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Está assim o nosso trabalho. Agora, eu já posso fechar na minha segunda correntinha, olha, a primeira, na segunda, eu fecho com ponto baixíssimo, todas as vezes, tá bom? E ficou assim o nosso trabalhinho até a terceira carreira. Agora, a gente vai subir novamente com 2 correntinhas, e como eu já expliquei para vocês, eu sempre começo com o aumento. Então, eu faço as 2 correntes, nesse mesmo ponto, eu já volto com a minha agulha e faço o meu primeiro aumento. Aí, agora, na carreira de baixo, eu coloquei apenas um ponto entre um aumento e outro. Nesta carreira, vão ser 2 pontos sozinhos de espaçamento entre cada aumento. Então, está aqui o nosso aumento, faço um ponto sozinho, no próximo espaço, outro ponto sozinho, ou seja, já tenho 2 pontinhos sozinhos, cada um em um ponto de base, e agora eu posso fazer o meu aumento mais uma vez. Então, basta colocar 2 vezes no mesmo ponto de base o meio ponto alto, e já tenho o meu aumento. Novamente, 2 pontos separados de espaçamento antes do nosso aumento. Agora, já fiz e faço novamente o aumento. Esta carreira será trabalhada toda assim, até o final dela. Quando você der toda essa volta, você vai fechar aqui na segunda correntinha, como eu já expliquei. A nossa próxima carreira, se aqui foram 2 pontos de espaço entre um aumento e outro, a nossa próxima carreira eu aumento mais um ponto. Então, de 2 eu passo a colocar 3
3 pontos de espaço entre um aumento e outro. Na próxima, serão 4 espaços, ou seja, 4 pontinhos trabalhados individualmente antes do aumento. E lembrando que o aumento sempre vai ser a primeira coisa a ser feita na sua carreira. Então, você sobe com 2 correntes e no mesmo ponto de base, você já coloca outro ponto junto. Já começou com o aumento. Aí você vai ver 1, 2, 3, 4, quantos pontos forem necessários de intervalo para o próximo ponto com o aumento. Lembrando sempre de ver que, se nesta daqui eu estou com 1, 2 de intervalo, a próxima é só aumentar 1. E essa é a sequência até a última carreira deste trabalho. O segredo é este: você prestar atenção em quantos espacinhos você deu na carreira anterior e aumentar 1 ao total de pontos de intervalo de aumento, tá bom? Então, com esta cor, nós temos que trabalhar por 6 carreiras. Aqui nós estamos na 4ª carreira. 1, 2, 3, 4. Estou na 4ª carreira, então eu tenho que trabalhar mais 1 e 2 para ter o total de 6 carreiras na cor caramelo, tá bom? Então, eu vou dar andamento à minha peça com essa sequência de espaçamento e de aumentos até a 6ª carreira. Quando eu for trocar de cor, que eu vou trabalhar com a cor marrom, tá? Serão 2 carreiras com a cor 7311. Eu retorno para mostrar para vocês. Basta vocês seguirem da forma como expliquei. Bom, já cheguei na 6ª carreira. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vejam que efeito lindo que você obtém quando você trabalha apenas na 2ª laçada do seu ponto de base. Você ganha essa, tipo uma ranhura, uma textura a mais, tá? Essa parte aqui, ó, que eu digo. Quando você trabalha pegando na 2ª laçadinha do ponto de baixo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço para trocar a cor de fio sem ficar com aqueles nós. Sabe aquele nó feio que fica no nosso trabalho? Então, eu vou ensinar vocês a trabalhar sem aqueles nós. Como este trabalho aqui tem muita troca de cores, é importante você fazer da forma como eu vou passar para ficar com um acabamento perfeito, mais bonito ainda. Então, agora, nessa 6ª carreira, o intervalo de espaço de um aumento para o outro, ele está sendo de 4 pontos individuais, tá? Então, eu espero que o de vocês também esteja assim. Esse trabalho, ele requer muita atenção. Você tem que o tempo todo estar contando. Cada ponto que você faz, você tem que contar para não se perder, tá bom? Então, aqui, olha, eu tenho o meu aumento. Aqui está o aumento. Aí, eu fiz 1, 2, 3. Agora, é o 4º ponto separado antes do aumento, tá? Então, agora, a gente vai fazer a troca de cor. Vocês têm que pegar aí a cor 7311, que é um marrom escuro, lindo. Separem ele. Vamos fazer o nosso último ponto dessa carreira. Então, eu laço meu fio normal, vou introduzir aqui no ponto de base, pegando na 2ª laçada, como de costume, tá bom? E você vai fazer o seguinte: agora que você tem que puxar as 3 laçadas de uma só vez, ao invés de você pegar este fio mesmo, você vai pegar o da outra cor, tá? Então, eu deixo uma ponta para depois eu fazer o arremate, escondendo com uma agulha de tapeceiro entre os pontos, tá bom? E vou laçar, segura aqui assim, eu só aproximei, não amarrei em lugar nenhum. Eu aproximo a minha mão, venho com a agulha, laço este outro fio e tiro os 3 pontos, né, as 3 laçadas de uma só vez. Agora, eu tô com o meu fio marrom na agulha e o fio caramelo está aqui, ó, em espera. Eu já vou cortar, tá bom? Então, você vai pegar daqui, vai fechar como de costume
Conta uma, duas correntinhas, fecha, trabalhando com a cor atual, a cor marrom. Fecha com ponto baixíssimo, tá bom? Aqui a gente já fechou e já está com o fio para a próxima carreira. Então, você vai subir com as duas correntinhas. Vai fazer o seu aumento aqui mesmo, no mesmo lugar. Fez o aumento. Agora, nessa sétima carreira, eu tenho que ter 5 pontos de espaço entre um aumento e outro. Então, você vai fazer aqui, na mesma sequência que eu havia explicado para vocês. Sempre vai aumentando de 1 em 1 ponto a quantidade de intervalo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Antes, eu já vou cortar os meus fios, tá bom? Você corta aí o de vocês também. Pega o caramelo, olha. Você pode cortar, deixa uma sobra para arrematar depois, escondendo. Tenho a sobra do meu marrom. Esse aqui do marrom, eu posso subir, o do marronzinho aqui, gente, eu posso subir ele, tá? Este também pode. Na verdade, você pode subir com os dois, tá? Aqui nessa carreira e ir trabalhando e escondendo eles conforme você crocheta. Então, depois que você cortou os dois fios, depois que você cortou o fio caramelo, tem a sobra do fio marrom, você pode puxar eles aqui para você já ir arrematando. Vamos continuar trabalhando como foi nas carreiras anteriores, sempre pegando na segunda laçada. E agora eu vou colocar aqui, nesta sétima carreira, os 5 pontos que são separadinhos, tá? De intervalo entre um aumento e outro. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, introduzo a agulha aqui na parte de trás da laçada, vou esconder esses fios aqui. Então, venho e faço aqui o primeiro ponto de espaço, vou para o próximo ponto de espaço, o segundo pontinho de espaço, o terceiro, o quarto e o quinto espaço com ponto sem aumento. Ele está desta maneira aqui, tá bom? O aumento, aí 1, 2, 3, 4 e 5. 5 meio pontos altos trabalhados individualmente, cada um em um ponto de intervalo entre um aumento e o outro aumento, que agora é o que eu vou fazer. Então, laço meu fio, neste próximo ponto eu coloco 2 pontos juntos, lembrando que são meio ponto alto em cada ponto de base. Então, fiz aqui meu próximo aumento. É só repetir este padrão até o final dessa carreira, colocando sempre os 5 pontos individuais de intervalo, sempre contando para não se perder, tá? Ó, fiz 5, agora eu faço o aumento. E vou trabalhar com esta cor de fio por 2 carreiras, esta e mais uma, tá bom? Então, você vai seguir com esta sequência que eu passei, até finalizar seu trabalho aqui, fechando na segunda correntinha. Depois que você fechou com ponto baixíssimo, você sobe com 2 correntes, já faz o seu aumento no primeiro ponto e vai ter que aumentar um pontinho a mais nesse intervalo. Aqui eram 5, na próxima serão 6 pontos de espaço entre um aumento e outro, tá ok? Então, aqui, olha só, eu já fui escondendo o meu fio, podem ver que eu cortei, lembra? Subi aqui, já fui crochetando e escondendo o fio aqui por dentro, você nem vê, não fica com nó, o seu trabalho não solta, pode ficar tranquilo, eu faço meus trabalhos assim, nunca tive uma reclamação, nunca, eu tenho vários trabalhos assim que é pro meu uso, nunca soltaram, então você pode trabalhar assim tranquilamente, tá bom? Vai trabalhar por 2 carreiras, depois você vai entrar com a cor que lembra tijolo, a cor número 7259.
mas a cada troca de cor eu venho aqui para mostrar, para vocês não se perderem, tá bom? Então, aqui só terminar essa carreirinha, fazer mais uma e eu retorno pra gente fazer a troca de cores mais uma vez. Então, gente, estamos terminando agora esta carreira aqui. Já pego a minha próxima cor, que é esta cor que lembra tijolo, a cor número 7259. E vou fazer o seguinte, vou trabalhar o meu meio ponto, porém, eu não irei concluir. Então, eu dou a laçada, entro aqui na segunda laçada e estou com todas as laçadas em minha agulha. Coloco o dedinho aqui para não escorregar. Pego a nova cor e vou puxar, laço esta nova cor e é ela que eu retiro todos os pontos da agulha. Agora eu venho aqui no ponto à frente, na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficou assim a nossa troca de cores. Novamente, nós vamos subir com 2 correntinhas, fazer o aumento neste primeiro ponto, ok? E nós estamos na nossa 9ª carreira. Então, olha, foram 6 na cor caramelo, 2 na cor marrom e agora serão mais 2 na cor tijolo, tá? Esta vai ser a nossa 9ª carreira. E na 9ª carreira, eu vou ter que ter 7 espaços entre um aumento e o outro aumento. Aqui foram 6, na de baixo foram 5, ou seja, sempre estamos aumentando um pontinho a mais de espaçamento, certo? Então, vamos colocar aqui os 7 meio pontos altos. Então, sempre pegando na laçada de trás, fazendo aqui o meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontinhos separadinhos. Estão vendo aqui? Foram 7 pontinhos, eu fiz o aumento, 7 pontinhos, e agora eu torno a fazer o meu aumento. Então, no próximo ponto, eu faço meio ponto alto e novamente outro meio ponto alto, todos os dois no mesmo ponto de base, tornando assim um aumento. Então, serão 2 carreiras com esta cor. Nessa carreira, que é a nossa 9ª carreira, foram 7 espaços. Na próxima carreira, a 10ª carreira, eu tenho que ter um espacinho a mais, ou seja, 8 espacinhos entre um aumento e o outro aumento, tá ok? Então, basta você continuar seguindo este padrão por todas as carreiras. Nós vamos trabalhar por 44 carreiras totais. Eu vou colocar agora aqui na tela, vejam. Este gráfico está no site da Círculo, tá? Eu estou utilizando para vocês verem a posição de cada cor que nós iremos crochetar no nosso lindo tapete e a quantidade de carreiras. Então, vejam ali ao centro, 6 carreiras na cor caramelo, que eu já fiz com vocês. Depois, na seguida, temos 2 carreiras na tonalidade marrom, que eu já fiz também junto com vocês. A terceira cor é a cor tijolo, esse tom de laranjinha. São 2 carreiras também, que é essa que eu acabei de começar junto com vocês. Vocês vão trabalhar 2 carreiras nesta cor. A próxima carreira, nós voltamos para a tonalidade marrom. Vejam ali, 2 carreiras de marrom. Aí, logo em seguida, nós vamos fazer 5 carreiras com esse tom nude, esse beijinho bem clarinho, tá? Retornamos para a cor caramelo, 2 carreiras. Novamente, 2 carreiras de marrom. Em seguida, 2 carreiras da cor tijolo. Vamos voltar para o marrom, mais 2 carreiras. Agora, novamente, 5 carreiras na cor bege. 6 carreiras na cor caramelo. 2 na cor marrom, mais 2 carreiras na cor tijolo.
Agora, mais 2 carreiras marrom e, finalmente, 2 carreiras na cor caramelo. Agora sim, nós temos as 44 carreiras intercaladas com estas lindas cores. Você vai seguir este padrão de cor que está aparecendo aqui na sua tela, fazendo sempre a troca de cor de um fio para o outro, da maneira como eu lhe expliquei, sem ficar com nó, tá? Apenas trocando, enganchando na hora de tirar as laçadas do seu ponto. Após você terminar estas 44 carreiras circulares, eu retorno aqui com o meu trabalho com todas estas lindas cores, tá? Para nós fazermos o nosso bico de acabamento juntos. É um trabalho de repetição, basta vocês prestarem atenção, sempre contar para não errar a sequência e a quantidade de pontos que temos que ter de intervalo de um aumento para o outro, lembrando de manter o padrão que eu já passei para vocês. Então agora, gente, eu vou dar continuidade ao meu trabalho, vocês dão continuidade ao trabalho de vocês. Lembrem-se sempre de trocar os fios desta maneira como eu expliquei, tá? Aí você já pode, olha, eu esqueci aqui, eu vou até desmanchar e refazer. Não se esqueçam de fazer o arremate destes fios conforme você já troca a cor, tá? Eu acabei passando despercebido, como eu estava explicando para vocês como fazer a carreira e contando, eu acabei me distraindo. Então, não se distraiam aí e peguem os fiozinhos quando vocês trocam as coisas, puxem aqui para cima, tá bom? E vamos trabalhar sempre arrematando já os fios, porque fica um trabalho mais limpo, sem nós, né? E agiliza muito o nosso trabalho. Sempre que eu trabalho com essa técnica de troca de cores, eu gosto de trabalhar desta maneira, pois assim agiliza muito o meu trabalho. Notem que, tirando este fiozinho que é do início do nosso trabalho, eu não tenho o fio caramelo, eu não tenho mais o fio marrom, porque eu já vou arrematar, tá bom? Então, você sempre vai fazendo, de preferência, conforme você faz, você coloque sobre uma superfície, uma mesa, veja se ele não está embabadando, porque com o andar, né, assim, conforme nós vamos crochetando, às vezes as mãos vão cansando e a tendência é do ponto ir afrouxando. Então você presta atenção para ver se você não afrouxou muito a tensão do seu ponto, para ele não embabadar, tá bom? Então eu vou dar continuidade ao meu trabalho e a gente já se encontra. Bom, pessoal, eu voltei um pouquinho antes de chegar no biquinho para dar uma dica. Na hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão olhando para ver se não está embabadando. Caso vocês notem que está ficando um pouquinho ondulado, no meu caso, eu comecei a utilizar a agulha de 3,5 mm. Irei continuar com o mesmo andamento da peça, na mesma sequência de aumentos. Caso eu veja que ele está novamente formando ondas, eu vou passar a utilizar a agulha de 3 mm. Desta forma, não é necessário fazer nenhuma mudança na sequência de aumentos, nem no gráfico. Basta seguir no mesmo ritmo, apenas trocando de agulha, tá? Nosso trabalho está dessa maneira por enquanto, já tá bem grande, mas ainda falta bastante coisa para fazer. Então é isso aí. Espero que o trabalho de vocês esteja ficando perfeito também. Bom, pessoal, antes da gente fazer o biquinho, esse aqui é o resultado que a sua peça deverá ter ficado. Notem que ela não embabadou, mas vocês percebem uma leve ondulação, porque é onde a gente fez o aumento. Eu vou mostrar de pertinho para vocês. Aqui a gente percebe uma leve ondinha, não é onda na verdade, porque ele está chapado, tá? Ele não está embabadado. Vejam que ficou perfeito o nosso tapete. Agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer o biquinho em toda a volta. Até este momento ele está com 96 centímetros, tá? De diâmetro, é de um lado, passando pelo centro e vindo até aqui do outro lado.
Então, vamos fazer o biquinho do nosso trabalho. Como vocês acabaram de ver, né, eu mostrei nosso tapete todo aberto no chão. E agora a gente vai trabalhar a carreira do biquinho de acabamento. Esse biquinho, ele é composto por ponto leque e depois é feito em cima pontos baixos para um melhor acabamento. Então, depois que você fechou aqui com um ponto baixíssimo na sua segunda correntinha, você deverá subir com 3 correntes. Pois é, agora nós vamos trabalhar com pontos altos e não o meio ponto alto que nós estávamos trabalhando no decorrer do trabalho, tá? Então, você vai fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Uma observação. Eu estou trabalhando com a agulha Duna agora de 3 milímetros, pois como meu ponto foi afrouxando, olha, aqui é o verso do meu tapete, eu vou mostrar por aqui mesmo. É que ele tá bem grande, é difícil de eu ajeitar aqui para filmar. Então, é assim, eu fui trabalhando com a agulha de 4 milímetros até essa carreira aqui. Aqui é o nosso início, tá? E quando eu comecei essa carreira de cor clara, eu pulei para agulha de 3 milímetros e meio. Aí eu fui fazendo e sempre fazendo aquela dica que eu passei para vocês lá no início. Sempre colocando o meu trabalho no chão, numa superfície, para ver se ele não tava embabadando ou não. Aí eu percebi que aqui ele já começou a querer ondular. Aí eu troquei novamente de agulha e fiz a partir desta carreira, né, a primeira de cor clara, até agora que vocês estão vendo, com agulha de 3 milímetros. Então, eu fui diminuindo de meio e meio milímetro a numeração da minha agulha, tá ok? E a quantidade de aumento sempre foi a mesma, não alterei nada da receita, apenas fiz a troca da agulha, pois a minha atenção, né, sobre o trabalho, sobre o ponto, ia afrouxando. E isso é normal no decorrer. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer ficar de uma forma bem nítida para vocês. Então, eu tirei o trabalho de fundo para não atrapalhar a visualização daqui de como nós vamos fazer o acabamento. Então, você fechou com ponto baixíssimo, vai subir com as 3 correntes, como eu disse, você vai começar a trabalhar com os pontos altos. E aqui nesse mesmo ponto onde nós subimos as 3 correntes, você vai fazer o ponto leque, tá? Então, tá com as 3 correntinhas. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos, lacei minha agulha, vou entrar aqui no mesmo ponto. Vou mostrar aqui de pertinho, que tem gente que é iniciante e não sabe aonde entrar exatamente. Eu vou entrar aqui e vou fazer 2 pontos altos, tá? Então, 2. Deu o total de 3, contando com as 3 correntinhas, tá certo? Então, ficou com 3 pontos. Agora, eu coloco 2 correntes de espaço e torno a fazer mais 3 pontos altos, pegando no mesmo ponto de base. Então, eu torno a entrar aqui e faço agora mais 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Olha, veja que eu estou entrando todos com a agulha no mesmo ponto da onde nós saímos com aquelas 3 primeiras correntinhas. Então, ficou assim, o meu leque está feito. 3 pontos altos, 2 correntinhas e aqui 2 pontos altos com 3 correntinhas, que é como se fosse 3 pontos altos. Depois que você faz isso daqui, você vai colocar uma correntinha, tá? E vai contar 3 pontos de base e prender no quarto. Então, você vai contar daqui, ó. Da onde nós saímos e fizemos todos os pontos, eu vou apontar com a agulha para vocês visualizarem. Eu vou contar aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. No quarto ponto, eu entro com a minha agulha e faço um ponto baixo. E fica assim. Torno a fazer outra correntinha e vou fazer o mesmo. Prendi aqui, né? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu introduzo a minha agulha e eu vou fazer aqui meu próximo leque. Agora, são 3 pontos altos, já fiz o primeiro. Segundo. Terceiro. 2 correntinhas de espaço. E novamente no mesmo ponto, mais 3 pontinhos altos.
Você deverá trabalhar dessa maneira por toda a volta do seu trabalho, até você chegar aqui ao início novamente. Então, vai fazer assim, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Põe uma correntinha de espaço e vai contar da onde você prendeu todos esses pontos, tá? Daqui você conta aqui. 1, 2, 3, no quarto é onde você prende com ponto baixo. Faz novamente outra correntinha e agora você vai repetir esse leque no próximo ponto, que a gente vai contar novamente da mesma forma. Prendeu aqui, vai contar 1, tá preso aqui. Aí, vou contar aqui 1, 2, 3, no quarto, aonde eu vou fazer outro leque. Então, aqui eu vou colocar os 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente mais 3 pontos altos. E aí, a hora que eu termino esse leque, eu sempre coloco uma correntinha, vou contar os pontinhos de base e prender com ponto baixo, como eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, você deverá fazer isso por toda a volta do seu tapete, até a hora que você chegar aqui ao início, tá? Quando você chegar aqui ao início, eu retorno para explicar como a gente vai colocar ponto baixo em cima de cada ponto de base. Não vai ter segredo, vai ser um ponto baixo em cima de cada um e só não vai colocar aqui onde é o ponto baixo, que já tá prendendo um leque e o outro a base, tá bom? Então, vamos continuar, que a gente tá quase terminando o nosso lindo trabalho. Nosso lindo tapete vai ficar maravilhoso. Então, vamos continuar e a gente já retorna. Bom, eu falei pra vocês aqui no início que nós íamos fazer o leque, contar 1, 2, 3 pontos e prender no quarto, correto? Quando estiver finalizando, pelo menos para mim aqui, foi necessário fazer uma adaptação, tá? Então, quando você tiver feito o seu ponto leque, que estiver faltando aproximadamente isso daqui, ó, tá? Como se fosse um palmo de distância, você conta quantos pontos que você tem. No caso, daqui da onde eu fiz o meu último ponto leque, eu contei o próximo ponto e todos os outros, até este pontinho que antecede o próximo leque. E eu tenho aqui 27 pontos. Então, para que dê certo o meu motivo de leques para este bico, será necessário que a partir de agora eu prenda no 5º ponto de base e não no 4º, tá? Então, você vê o seu aí, se será necessária essa adaptação. Se não for, ok. Se for, basta você fazer como estou te sugerindo. Então, você fez aqui seu ponto baixo, vai contar 1, 2, 3, 4. No 5º, você entra e faz o seu ponto leque como de costume. Os 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e depois, novamente, mais 3 pontos altos, tá? E aí, basta você fazer assim até o final, que você vai ver que vai dar certinho a combinação, né? O encaixe destes pontos leques. Faz a correntinha e conta aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e prende no 5º. Faz novamente, 1, 2, 3, 4 e prendo no 5º. Tá, aqui eu vou fazer meu leque e olha só. Faço o leque aqui, daí eu tenho que contar novamente mais 5 e fazer ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Aqui vai ter meu ponto baixo, daí eu vou ter 1, 2, no 3º, eu vou estar prendendo aqui o ponto. Enfim, eu fiquei com um pontinho a menos aqui, mas não tem nada demais. Ou você prende aqui, olha. Você pode, neste último ponto, eu faço o leque aqui e contar daí, ó. 1, 2, 3, prendo no 4º, e daí 1, 2, 3, e vai estar preso no 4º, ok? Mas foi esta a adaptação que eu fiz para dar certo os leques aqui no encaixe do final. Então, eu vou terminar e já mostro para vocês como a gente vai dar andamento com as carreiras de ponto baixo em cima destes leques.
Então, eu vou prender aqui, como eu vi com vocês, né? Olha, 1, 2, 3, vou prender no quarto mesmo. Faço outra correntinha e daí você tem aqui, ó, 1, 2, 3 e tá preso no quarto. Então, eu vou contar aqui, olha, deixa eu mostrar certinho pra vocês. Então, olha, prendi aqui no quarto, daí 1, 2, 3 e tá no quarto. Daí você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, a terceira corrente, você vai entrar com a tua agulha e vai fazer o ponto baixo, baixíssimo, na verdade. Prendeu aqui, aí tu faz uma correntinha, vem para o próximo ponto, certo? No próximo ponto, a mesma coisa, outro ponto baixo. Aqui onde são duas correntinhas, coloque duas correntinhas, uma correntinha não, 2 pontos baixos. Aí aqui você tem 3 pontos altos, você vai colocar em cada um deles um ponto baixo, ó. Dessa maneira. Fez aqui, você tem uma correntinha de espaço, um ponto baixo, outra correntinha de espaço. No ponto baixo, você não vai fazer nada, você vai colocar aqui, nesse espaço de correntinha, um ponto baixo, e neste outro espaço, o outro ponto baixo. Ficando desta maneira. Aí, você tem os 3 pontos altos, novamente, em cada um deles, você vai colocar o ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base, 2 correntinhas, então, 2 pontos baixos. Novamente, 3 pontos altos e um ponto baixo para cada um deles. Está ficando desta maneira. Cheguei novamente aonde eu tenho ponto baixo, prendendo, e os 2 espaçamentos de corrente. Então, basta colocar ponto baixo apenas aonde nós temos a corrente, tá? A gente ignora este ponto baixo aqui. E aí, você já retornou aqui novamente, como já foi este aqui de trás. Vai colocar um ponto baixo para cada ponto de base. E aí, você vai fazer dessa maneira até terminar o teu trabalho. Basta caminhar assim com pontos baixos por cima de cada ponto, ok? Lembrando apenas que aonde é o ponto baixo, você não vai colocar ponto baixo, é somente aqui nesses vãos e em cada pontinho de base. Vai trabalhar desta maneira, olha só como que dá uma diferença. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá uma diferença, gente, depois que nós colocamos o ponto baixo em cima, olha, sem e com, ele fica mais robusto, fica mais bonito, fica finalizado, sabe? Dá um acabamento especial. Então, basta você fazer assim por toda a volta. Quando chegar aqui ao final, né, você vai colocar aqui neste vão, neste outro, e vai fechar aqui com ponto baixíssimo, aonde foi o início do nosso trabalho. Aí sim, o teu tapete estará finalizado, basta você cortar o teu fio, arrematar, tá? Você pode mudar os tons de cores, como eu já falei para vocês lá no início, em vez de tons terrosos, pode ser tons de azul. E eu retorno daqui a pouco mostrando o meu trabalho finalizado, depois de fazer todo esse biquinho aqui de acabamento com pontos baixos. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho. Já está finalizado com o biquinho, com a carreira de ponto baixo em volta dos nossos leques. E a medida deste tapete, como vocês podem ver, olha, 1 metro de diâmetro tem o nosso tapete. Notem que ele não embabadou, ficou perfeito, com apenas a troca das agulhas, como eu expliquei para vocês. Fiz o centro com a agulha de 4 milímetros até a carreira marrom. Nesta carreira aqui, beijinha, eu passei para agulha de 3 milímetros e meio. Trabalhei até chegar aqui, nesta outra carreira marrom. Quando fui iniciar esta próxima carreira clara, eu passei para agulha de 3 milímetros. E foi com ela que eu fiz até o bico de acabamento do nosso trabalho. O meu muito obrigada por você me acompanhar, por você assistir a toda esta videoaula. Eu espero que você tenha gostado, que você possa ver próximas videoaulas preparadas por mim com muito amor e carinho, tá? Então, meu muito obrigada, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!